Isso. Primeiro, esse vídeo eu acho ele muito mal feito, muito amador. É um vídeo feito de última hora para se contrapor a uma decisão de governo. Então, é isso é que é o problema. A- e é preciso que a Marinha já teve um problema, que foi lá na tentativa de golpe, o então comandante da Marinha disse que estava pronto para colocar os tanques na rua. Já tem um problema aí a Marinha nesse processo todo. Aí vem a Marinha e solta um vídeo se opondo a uma decisão de governo publicamente, se opondo ao ministro da Fazenda publicamente. Olha, no mínimo, tem que ser chamado o comandante da Marinha e levar uma reprimenda pública ou ser afastado. No mínimo, no mínimo. Não dá para a Marinha, para setores militares continuarem achando que têm um poder maior do que outros setores da vida pública brasileira. Os militares têm que se entender que são submetidos às ordens do poder civil. E o poder, porque é o poder civil que é eleito pelo povo. E o poder civil é representado pelo presidente da República, pelo executivo, pelo legislativo, pelos deputados e senadores eleitos e pelo judiciário. É a esses que a Marinha, que os militares têm que se submeter. Que há cortes, que há questões ali no serviço militar que são diferenciadas do civil, são. Isso é uma discussão interna do governo que tem que ser tratada. A questão dos privilégios, há privilégios, alguns estão sendo cortados absolutamente corretamente, por exemplo, morte ficta é um escândalo, tinha que ser cortado mesmo. Não dá para ter um sujeito expulso da Marinha e a família continua recebendo como se a mãe estivesse viúva, como se ele tivesse morrido e aí continuam recebendo a pensão dele. É a morte ficta, fictícia. Não, isso é um absurdo dos absurdos. Por outro lado, e o governo está estudando isso, uma solução para a questão da diminuição da aposentadoria. Por quê? Porque você diminui o teto da aposentadoria, barra a promoção dos outros militares. Aí, então, você pode criar uma regra de transição, nem necessariamente sobre essa diminuição da idade para o próprio militar, mas uma regra de transição nas promoções, que permita que, durante esse período, as promoções continuem de alguma forma. É uma questão a ser estudada, que o governo está estudando. Como resolver essa questão do teto estabelecido na medida em que o teto abaixa por causa da, da diminuição do tempo para aposentadoria. Mas os militares, o básico disso é essa desobediência. Eu ia usar a expressão desobediência civil. Não, não é desobediência civil, essa desobediência militar constante na vida brasileira e que eles está mais do que na hora de entenderem que não podem. Ó, quem tá conosco na TV, vamos ao intervalo e voltamos na sequência. Tá bombando o nosso chat aqui, as pessoas discutindo sobre essa comparação, né? É interessante isso, né? As pessoas, a vida militar. Vocês dois chegaram a ir pro exército? Não? Você foi, Thales? Não, Não? não. Você foi, Foi Josias? excesso de contingente. Não, também fui dispensado pela mesma razão, excesso de contingente. Eu tinha Ah, pavor disso. Eu tinha pavor porque eu estava numa fase em que eu estava me preparando para a universidade, né? E eu tinha pavor de interromper os estudos para ir para o Exército e tive essa aventura. Não condeno, não. Hoje o Exército tem uma atividade, uma função, as Forças Armadas, até social, em alguns casos, né? Pessoas de baixíssima renda dão graças a Deus quando são recrutados para o Exército. Inclusive os pais acham que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tem uma certa relevância na formação moral do caráter do jovem e tal. Estamos vendo aí que tem problemas, né? É preciso ver o que é que estão ensinando nas escolas militares. Mas, de toda maneira, tem a sua função ali. Agora, eu me senti muito grato por ter sido liberado pelo destino de ter que servir ao Exército, Fabiola.
Você sabe que aqui no nosso chat tem muita gente comentando, falando assim, que é inacreditável a edição desse vídeo, como é que ele coloca a vida dos brasileiros, né? Que não tem nada a ver com isso. A vida sei lá, 99% dos brasileiros não tem essa vida, né? O Dirceu Canari diz aqui, o povo só se ferra, é o que ele fala. E esses privilegiados com as suas vidas boas, ou com muitos privilégios. E aí é interessante pontuar e também, claro, de quem é militar é dura mesmo, a estrutura militar, a rigidez militar, tem tudo isso, mas é uma escolha de quem quer seguir essa carreira, né? Estamos de volta aqui com o pessoal que estava conosco na TV e a gente está falando aqui a respeito dos comentários que estão chegando, falando sobre os privilégios. Eu queria ter essa vida aí que eles falam, do cidadão comum. A Marinha chamou o povo brasileiro de vagabundo, diz aqui. E é uma ofensa, algumas pessoas falam assim, esse vídeo mostra que o povo brasileiro é o opositor das Forças Armadas do Brasil. Você acha que é nesse tom, ô Josias? É grave nesse nível? Quer dizer, coloca os militares contra o povo brasileiro, contra a população civil brasileira? Claramente, esse vídeo é uma burrice justamente por isso, né? Porque é um comercial que ofende os patrocinadores. Quem patrocina as Forças Armadas é o contribuinte brasileiro. E o que esse vídeo está dizendo, com outras palavras, é que, enquanto o país está na esbórnia, está se divertindo, está na praia, está em festas, brindando, os militares estão ralando pela pátria. Ora, essa contraposição é tosca. É uma contraposição tosca, como você disse, Fabiola, realçou. Quem escolhe a carreira militar o faz por opção própria. Ninguém obriga ninguém a ser militar. E há, sim, muitos privilégios na carreira militar. Entre eles, o que mais está irritando as Forças Armadas nesse momento é a tentativa do governo de impor uma idade mínima de 55 anos para que os militares se aposentem. No caso deles, a aposentadoria é a ida do militar para a reserva. E hoje isso se dá com 35 anos de atividade, né? Eles se aposentam prematuramente. Isto é uma obviedade, acontece. E é preciso que os militares sejam trazidos, até porque é um absurdo se formos fazer uma conta proporcional à aposentadoria dos militares, custa muito mais do que a aposentadoria do brasileiro convencional, do brasileiro que está ralando na iniciativa privada. Alguns até não têm nem previdência, não estão recolhendo para a previdência porque não têm condições de recolher, estão na informalidade. Então, são realidades muito distintas. A aposentadoria do brasileiro convencional, ela só proporcionaria uma vida tranquila se o sujeito morresse antes de se aposentar. Aí sim, a aposentadoria dele vai ser tranquila, porque vai estar morto. Do contrário, é uma aposentadoria de miséria, quando tem. E não é razoável que os militares queiram agora se insurgir contra uma ideia muito razoável de estabelecer uma idade mínima de 55 anos, com uma transição muito generosa. Isso se daria no ano de 2030. Eles agora querem uma transição ainda maior. E, na semana passada, ficou-se com a sensação, a partir da entrevista do ministro Fernando Haddad, aquela entrevista na qual ele anunciou o pacote, desembrulhou o pacote de gastos, finalmente, depois de semanas de discussão, inclusive com os militares, todo mundo teve a impressão de que estava decidido. Olha, o pacote é esse, está decidido. Agora, reabriu-se a discussão em relação aos militares. O presidente Lula recebeu no Alvorada, na tarde de sábado, os comandantes militares, mais o José Múcio, que é o ministro da Defesa, e eles manifestaram toda a sua contrariedade em relação a essa aposentadoria. E o presidente Lula está arrastando o Haddad, nesta semana, para uma nova negociação com os militares, para esticar, e isso vai acontecer, vão esticar. Os militares, mais uma vez, estão sendo tratados aí como se fossem bibelôs, intocáveis, nos pode contrariar. Então, vão reabrir e, muito provavelmente, vai aumentar. Em vez de 2030, vai para 2032. A economia, que já era michuruca, a economia proporcionada por esses cortes nos privilégios militares, ela vai reduzir um pouco mais.
Então, realmente é meio absurdo, porque enquanto os militares tentam salvar os seus privilégios, nós estamos discutindo na outra ponta cortes nas despesas do salário mínimo, do BPC, de programas sociais como Bolsa Família. Então, realmente, se você faz a contraposição, o que está num prato da balança e o que está no outro, tudo fica muito absurdo, né? Mas é o que está acontecendo, a discussão vai ser reaberta, nova reunião ocorrerá, provavelmente com a participação do Lula, inclusive, dos comandantes militares, do Haddad. Então, reabriu-se a discussão em relação aos militares. O pacote que se imaginava fechado foi reaberto, Fabiola. Agora, José, você acha que o Lula deve fazer alguma coisa? Ou ignora esse vídeo? Ou tem esse tamanho de importância? Não, eu acho que esse vídeo é ofensivo, né? No mínimo, uma reprimenda precisa ser feita, né? É preciso chamar o comandante da Marinha, as falas. A Marinha fala demais e cala demais também. Silenciou quando o seu comandante, o Almir Garnier, comandante sob Bolsonaro, aderiu ao golpe. Ali a Marinha ficou quieta, ninguém na Marinha se pronunciou. A Marinha tem lá o seu oficialato também. Alguém poderia ter levantado a voz e dizer, olha, nós não concordamos com isso, mas não, ficou todo mundo quietinho, enquanto o comandante, o Almir Garnier, aderia ao golpe, não fosse a reação do Exército e da Aeronáutica, sobretudo do Exército, o golpe poderia ter vingado no Brasil. Ali a Marinha silenciou. Agora a Marinha vem gritar quando o governo tenta disciplinar esses privilégios, e não está falando em exterminar, está falando em disciplinar, cortar algumas coisas, reduzir os privilégios, né? Então, evidentemente, esse vídeo não faz nexo, não faz sentido. Se a Marinha quer comemorar o Dia do Marinheiro, que vai ser em 13 de dezembro, que o faça de forma decente, que enalteça o trabalho lá dos seus marinheiros, como bem entender. Agora, não utilize o Dia do Marinheiro como pretexto para criticar algo que não é passível de crítica, porque o próprio governo já reconheceu que precisa fazer um ajuste nas suas despesas, sob pena de mandar pelos ares. As regras fiscais foram estabelecidas nesta gestão. Então, o governo está fazendo o que precisa ser feito, que é um programa de cortes. E o corte imposto às Forças Armadas é mínimo se considerarmos o contexto geral. Estamos falando de 70 bilhões. Desse total, as Forças Armadas entrariam com algo como 5 bilhões, 6 bilhões. É uma participação ínfima. E um vídeo como esse é uma insubordinação. Eu entendo assim, porque o presidente determinou ao ministro da Fazenda que faça cortes. O presidente determinou que os militares sejam incluídos nesses cortes. Aí vem a Marinha, solta um vídeo se insurgindo contra os cortes. Ora, isto é uma insubordinação. O presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Não faz sentido um videozinho desse, de celebração do Dia do Marinheiro, ser utilizado como um degrau, como um pretexto para chegar a jugular do ministro da Fazenda. Realmente não faz o menor sentido e precisa... ainda que o Lula queira diminuir a importância e tal, mas eu faria em público. Mas se o presidente preferir, que o faça pelo menos em privado, né? Chama o comandante e fala, olha, isso não dá, manda tirar o vídeo das redes sociais. Ainda está lá. Eu fui agora cedo às redes da Marinha e continua lá na rede X da Marinha. O vídeo está lá. Tem que tirar. Esse vídeo tem que sair do ar. É um vídeo que está num